Queridos profissionais da educação, o mundo inteiro mudou com a pandemia do Covid-19. Tudo parou e se transformou de uma forma muito rápida, pegando todos de surpresa e nos deixando sem saber para onde ir e o que fazer, criando em nós um medo, uma angústia que nos fez parar no tempo e repensar nossas vidas. Vivemos dias de incertezas, convivendo com um vírus desconhecido e devastador. Em meio a todo esse caos, lançamos nossos olhares à educação, um dos meios mais afetados nesse contexto, pois um dos elementos principais da educação é a interação, a socialização. Se nós, adultos, vivemos com essa angústia em meio a tudo o que passamos nesses últimos meses, alguém já parou para pensar como está acontecendo isso na cabeça de uma criança? De repente, não poder mais ir à escola, conviver com seus colegas e explorar o mundo lá fora. Foi arrancado dela o direito de conviver, de estar naquele ambiente e não ter sua rotina de sempre. E quando falamos na educação infantil, como será que a comunidade escolar está lidando com a educação dos nossos pequenos? Sabemos o quanto é desafiador o trabalho junto às crianças e imagina agora, com tudo ocorrendo à distância, recorrendo aos meios digitais. Como futuras pedagogas, estagiárias e professoras, sentimos muito. Nos colocamos no lugar de refletir esses espaços e buscar conhecer o que está acontecendo na educação infantil nesse contexto pandêmico, para pensar e refletir sobre a nossa ação futura. E convidamos você, que irá atuar em uma educação pós-pandemia, para refletir junto com a gente sobre as dificuldades, tanto dos alunos quanto dos professores e pessoas que compõem a comunidade escolar nesse momento, pois entendemos e defendemos que a educação pós-pandemia não será a mesma. Que o ensino remoto demandou muitas coisas da educação, você já deve saber. Ele impôs aos espaços educacionais novas formas de se adaptar, formas essas que fortaleceram e aumentaram a desigualdade social em todos os cantos do nosso país, tendo em vista que toda a sociedade foi levada a ficar em casa e a comunidade mais desfavorecida economicamente foi quem mais sentiu o peso da instabilidade que se instalou com a pandemia. Podemos perceber isso com os altos índices de mortos pelo Covid-19 se localizar nos bairros de periferia, apesar dos bairros de maiores índices de transmissão ser os de classe média alta. Também tem a situação das crianças que começaram a passar fome por não irem mais à escola e, consequentemente, não ter aquela alimentação garantida pela instituição, que muitas vezes funciona como um apoio social para as comunidades mais vulneráveis. Eu tenho 3 filhos, as crianças normalmente comem na escola, né? Aí eles vão passar a comer em casa porque não vão para a escola, não sei quando vai ser a volta da escola deles. Esses fatos vêm marcando as manchetes de todos os jornais de nosso país. É importante entendermos esse contexto social, pois a escola influencia diretamente sobre ele e ele sobre a escola, visto que a mudança da rotina nas escolas públicas necessariamente leva ao agravamento da situação de vulnerabilidade dos filhos das camadas populares. E considerando seu contexto social, existe a questão desse público muitas vezes não ser apto ao ensino à distância, pois falta a eles o básico para manter o contato com os professores, como a falta de equipamentos e internet. Do outro lado, temos os professores, que se sentem abandonados ao terem que lidar com todo um universo tecnológico que não tem familiaridade. Notamos aí uma importante necessidade de, além de tudo, trabalharmos o emocional e o psicológico de todos os envolvidos nessa situação tão difícil,
pois fica claro nas 10 recomendações da Unesco para as escolas que nesse contexto pandêmico é necessário que as práticas educacionais priorizem desafios psicossociais antes de ensinar e que tomem como objeto escolar lidar com o desamparo e o sentimento de solidão que se alastram como o próprio vírus se instalando na sociedade. E então, fica o questionamento: as escolas, tanto pública quanto privada, lidam com essas novas necessidades dos espaços educacionais? Defendemos que essa mudança é urgente e necessária. Como será que está acontecendo a educação infantil em Natal e em regiões próximas? Entrevistamos uma coordenadora de uma escola pública de Parnamirim e fizemos diversas perguntas relacionadas às mudanças que ocorreram na educação infantil nesse contexto. Eu penso que os maiores desafios são manter essas interações à distância. Lembra que tínhamos comentado sobre a escola pública não estar seguindo uma rotina de aulas justamente por o público não ter materiais básicos para isso? Então ela nos contou que o meio que encontraram de não deixar os alunos sem nenhum tipo de apoio foi o de encaminhar sempre sugestões de atividades, de experiências educativas. Porém, tudo isso depende do apoio da família, e essas famílias, por sua vez, muitas vezes não entendem que algumas atividades relacionadas ao brincar, às experiências, são importantes para seus filhos e cobram atividades mais rígidas, como aprender as letras, a ler e a escrever. Fizemos uma pergunta sobre como está a relação da coordenadora com os professores. Em sua fala, ela comenta sobre encontros quinzenais e que o objetivo maior é de estudos. Mas o que nos chamou a atenção foi o final de sua frase, onde ela solta um E assim a gente vem tentando seguir. Que nos mostra a dificuldade desse momento também para os professores, que foram pegos de surpresa por esse contexto. Quando questionada sobre a sua maior preocupação e angústia em relação à educação nesse momento, a coordenadora traz a questão que estávamos conversando há um tempo atrás: as desigualdades sociais. Eu penso que são as desigualdades, né? A desigualdade social como um todo, né? Reflete diretamente na educação. Então, algumas crianças têm oportunidades, né? Ou as outras nem tanto. Algumas têm acesso à internet para aula remota e outras não. Perguntamos a essa profissional da educação quais as mudanças mais profundas ela acredita que pode surgir na educação pós-pandemia. E ela cita que precisa ser feito vários reparos, principalmente na escola pública. Essa fala dela é de uma grandeza de significados, pois realmente é preciso ser feito vários reparos. Ela também fala sobre as escolas terem uma preocupação maior com as pessoas em relação ao cuidado e não apenas ao conteúdo escolar. Partindo agora para os elementos principais na nossa entrevista com uma professora do nível 4 da educação infantil em um CEMEI de São Gonçalo do Amarante. Ela afirma que as mudanças que ocorreram na educação infantil foram todas. Tudo mudou, a forma de ensinar, a forma de aprender, mudou-se os contextos e o ambiente escolar foi ressignificado. Ela, assim como a coordenadora, cita a importância dos pais na mediação da escola e os alunos nesse momento. Então, as atividades, primeiramente, são repassadas aos pais, que são os mediadores com seus filhos. E aí, a gente reflete sobre isso, sobre esse duplo papel dos pais, agora na educação de seus filhos. Quais serão as dificuldades deles? E as crianças que não têm esses pais presentes e disponíveis, como estão? Quando questionada sobre como está acontecendo a educação nesse contexto, ela nos contou desde o início, quando as aulas foram suspensas em 16 de março, e que quando souberam que teriam que adequar seu trabalho ao ensino remoto, tentaram fazer grupos com os familiares para manter sempre esse vínculo afetivo junto com as crianças.
Então, tiveram acesso a alguns pais e a outros não, por não terem WhatsApp, nem internet, nem disponibilidade quando a equipe escolar se propôs a ir na escola da criança passar alguma atividade. Notem que aqui, mais uma vez, as desigualdades são citadas e o difícil funcionamento dessas atividades à distância na rede pública. Mas ela relata que para as crianças que tiveram condições de manter contato, as atividades eram explicadas em vídeos, áudios, histórias, e para não ter a exclusão das crianças que não tinham esse acesso à internet, foi disponibilizado atividades impressas, que os pais poderiam ir pegar na escola. Porém, mesmo assim, tem crianças que não tiveram acesso a esse acompanhamento. E em relação às dificuldades, a professora traz como principal a questão de fazer essa forma de ensino chegar a todas as crianças, ou seja, as desigualdades sociais atuando diretamente sobre a educação, como já vimos refletindo. É importante ressaltar que a única dificuldade não é só a questão instrumental, pois a pandemia, além de tudo, mexeu com o psicológico de todos nós. Começa a surgir os problemas familiares que os pais, os responsáveis contavam pra gente. E tinha a questão da dificuldade, da doença, de parentes que estavam adoecendo, de crianças que perderam pai, mãe, que perderam avós. Foi um contexto bem atípico mesmo, assim, da questão da sobrevivência, né? De sobreviver. É um ano atípico em que a gente está tendo que sobreviver. E que muitas crianças estavam passando por muitos problemas familiares em casa, com percas de seus entes queridos, né? Então, mais uma vez destacamos a questão social e emocional como as mais importantes de serem cuidadas nesse momento pandêmico. Conversamos também com uma mãe de uma criança que está em seu último ano da educação infantil, assistida por uma instituição privada de Natal. Percebi que ela ficou mais ansiosa, ela ficou mais emotiva, muito sensível durante esse ensino remoto em casa. Durante esse período, suas aulas eram disponibilizadas por um site, então a mãe se responsabilizava por transcrever e ensinar essas atividades à sua filha. Ela nos contou um pouco sobre como foi essa experiência. O caderno e eu que ensinava a ela. Então, sempre era assim. Eu deixava um tempo para estar ensinando ela a fazer as lições da semana. Ela relatou que todos os dias usava 4 horas do seu tempo para dedicar-se aos estudos da criança, o que mostrou que havia bastante dedicação por parte dessa mãe em prol do ensino de sua filha. Porém, ela desabafou. Eu tive dificuldade de ensinar ela porque eu tenho pouca paciência. Eu sentia que eu, como mãe, não estava preparada para ensinar assuntos que eu tenho certeza que uma professora estudada passaria a informação que ela conseguiria aprender mais rápido, vamos dizer assim. Eu percebi todas essas mudanças no comportamento dela durante essa pandemia, durante esse ensino remoto. Ansiedade, agitação, falta de atenção, tudo isso aconteceu durante esse período, né? Porque ela não tinha contato com outras crianças. Eu também não sei a forma certa de estar passando as tarefas para ela. As escolas particulares de Natal podem abrir as portas a partir de amanhã. Mas os pais dos alunos da capital do Rio Grande do Norte... A entrevistada também comentou sobre o medo de sua filha se contaminar com o Covid-19. Entretanto, confiava no fato de que a criança é extremamente cuidadosa. Então ela tomou a decisão de enviar ela à escola devido a todas as situações que sua filha já passou emocionalmente durante a quarentena. Algo que observamos e que ela também citou durante a entrevista foi de que ela possuía disponibilidade de dedicar-se aos estudos da criança. Porém, essa não é a realidade da maioria de nosso país. Ela sempre é assim, que eu era professora e ela era aluna e a gente entrava nesse mundo da imaginação aqui dentro de casa. Aí então sempre era aquela rotina.
Aí ela ia na imaginação, chegava com a bolsinha dela e a gente começava a fazer a tarefinha, tinha a hora do lanchinho. Então, foi assim que funcionou durante essa pandemia. Essa disponibilidade e afeto desta mãe com a criança fez com que ela se sentisse mais segura e sofresse um pouco menos emocionalmente com a falta da escola. Porém, mesmo com esse apoio emocional, ela ainda relatava sentir falta de sua professora e de seus colegas da turma. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias de pro, mas a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Portanto, nossas reflexões giram em torno dessas realidades e dessas necessidades do espaço educacional formal se tornar um lugar de acolhimento afetivo diante do estado de caos social que estamos passando. A escola, historicamente, não assiste essas necessidades de modo oficial. Geralmente isso parte de professor para professor e é marcado pelo processo moderno de racionalização, e isso nos faz referenciar a obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault, que afirma que a escola funciona como um aparato tecnológico que sujeita o corpo às necessidades produtivas do mundo moderno, que é marcadamente racional. E é aqui que queríamos chegar com essa carta para vocês, professores efetivos nas instituições infantis, tanto quanto todos que montam o espaço escolar e que irá atuar nessa retomada e até além dela. Precisamos ter um olhar sensível a essas realidades, tanto social e emocional quanto educacional. Conhecer como se deu esse ensino na educação infantil na pandemia e como isso afetou a todos nós, principalmente ao público infantil. Entendemos que é necessário institucionalizar espaços de afetos, de acolhimento dessas crianças e de todos nós. Que a gente comece a olhar para dentro das pessoas e abraçar elas depois de tanto tempo em isolamento. É importante que os professores transmitam cuidado depois de um momento tão difícil. Não sabemos quando tudo isso vai passar, mas existe sim a esperança de dias melhores.